O livro de Gênesis realmente nos ensina. Abraão tomou outra esposa chamada Quetura, Gênesis 25:1. Após a morte de Sara, sua primeira esposa, o patriarca casou-se novamente com Quetura, que lhe deu 6 filhos. Ela lhe deu Zimrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Gênesis 25:2. Isso é tudo o que a Bíblia nos revela diretamente sobre essa mulher que compartilhou os últimos anos da vida de Abraão. Mas seu status exato é debatido. Ela era realmente sua esposa ou apenas sua concubina? No livro das Crônicas, ela é de fato descrita como concubina. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão. 1 Crônicas 1:32. Agora, na tradição bíblica, a concubina, embora não seja uma esposa legítima, mantinha um relacionamento exclusivo contínuo com um homem. Gerava filhos, mas permanecia em uma posição inferior à verdadeira esposa. Parece, portanto, que Quetura começou como concubina de Abraão antes de ser considerada sua esposa mais tarde, o que explicaria a dupla menção na Escritura. De qualquer forma, é claro que ela não tinha o mesmo prestígio e dignidade aos olhos do povo escolhido como Sara. A Bíblia não lhe concede a mesma honra que Sara, a verdadeira matriarca da linhagem de Abraão. Ouçamos o que o apóstolo Pedro diz sobre Sara. Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês se tornaram suas filhas, se fizerem o que é certo e não cederem ao medo. 1 Pedro 3:6. Sara continua sendo o modelo bíblico de uma esposa segundo o coração de Deus, cheia de valor e fé. Nada semelhante é dito sobre a modesta Quetura. No entanto, apesar de seu status humilde como segunda esposa, Quetura participou do plano providencial de Deus ao dar à luz 6 filhos de Abraão. E esses filhos se tornariam ancestrais de tribos árabes estabelecidas a leste da terra de Israel. Assim, os descendentes de Quetura estão intimamente ligados à história do povo escolhido. Em particular, a Escritura nos diz que a tribo dos Midianitas teve origem com o filho Midian, nascido de Quetura. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Eldaá. Todos esses eram descendentes de Quetura. Gênesis 25:4. Essa tribo dos Midianitas teria laços estreitos com Israel, já que, fugindo do Egito, Moisés encontraria refúgio na terra de Midian. Agora, Moisés fugiu de Faraó e foi viver em Midian, onde se sentou perto de um poço. Êxodo 2:15. Lá ele conheceria Zípora, filha do sacerdote midianita, que se tornaria sua esposa. Assim, os descendentes de Quetura estão diretamente entrelaçados com a história do povo escolhido e seus primórdios. A modesta Quetura nos ensina uma lição importante. No plano misterioso de Deus, cada pessoa tem um papel preciso a desempenhar, por mais modesta que seja sua condição ou habilidades. Mesmo aqueles que parecem relegados ao fundo da história, contribuem para o cumprimento da vontade providencial de Deus. Nada é negligenciável ou secundário aos olhos do Senhor. Ouçamos o que o apóstolo Paulo diz. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, e as coisas que não são para anular as coisas que são. 1 Coríntios 1:27 e 28. Sim, frequentemente o plano de Deus se cumpre por meio dos pequenos, dos fracos, daqueles que o mundo não vê. Assim como Quetura acolhendo Abraão e dando à luz os filhos da promessa divina, todos somos chamados a acolher humilde e confiantemente o papel único que o Senhor deseja nos confiar. Nada acontece por acaso na história da salvação. Todos são preciosos aos olhos de Deus e chamados a servir em seu lugar na vinda de seu reino de amor. Certamente, à imagem de Quetura, às vezes podemos nos sentir relegados ao fundo, ignorados ou subvalorizados aos olhos dos homens, mas mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo. Aquele que se fez servo de todos nos revela o valor infinito de cada ato de amor realizado com humildade e entrega de si mesmo. Nada é pequeno quando vivido em união com Ele. Ouçamos as palavras de Jesus. E qualquer que der até mesmo um copo de água fria a um destes pequeninos,
porque ele é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mateus 10:42. Sim, em Cristo, o menor ato de serviço assume valor eterno. Unidos a Ele até a existência mais humilde se torna fecunda para o reino de Deus. Como Quetura, acolhamos confiantemente a parte que o Senhor deseja nos confiar. Ofereçamos a Ele o que somos, por mais limitados que sejamos. Na simplicidade de coração, ouçamos o Espírito Santo para discernir como Deus deseja nos usar. Onde o olho humano vê apenas fraqueza, o olhar divino já contempla a maravilha que Ele pode realizar em nós e através de nós. Ousemos ter confiança. Meditemos sobre Quetura, a figura de Quetura, uma mulher humilde e discreta, mas tão preciosa para o plano de Deus. Que seu exemplo nos ajude também a acolher a missão única que o Senhor deseja nos confiar. Avancemos com confiança e alegria no caminho diante de nós, nunca desanimados. Após meditar sobre a figura discreta de Quetura e o papel que Deus lhe confiou, tentemos agora lançar luz sobre alguns aspectos mais misteriosos relacionados a esta mulher. De fato, a Escritura permanece muito elíptica sobre suas origens e identidade exata. Inúmeras questões têm animado comentaristas bíblicos ao longo dos séculos. Vamos examiná-las com prudência, em um espírito de inquirição humilde e confiante. Primeiro, um debate recorrente diz respeito à possibilidade de Quetura ser, na verdade, apenas outro nome para Agar, a serva egípcia que deu a Abraão um filho chamado Ismael. Vamos relembrar brevemente o relato bíblico. Após anos de esterilidade, Sarai, esposa de Abrão, deu a ele sua serva Agar como concubina para lhe dar um filho. Agar concebeu um filho, a quem Abrão chamou de Ismael, Gênesis 16. Mas mais tarde Sarai, agora Sara, ficou com ciúmes de Agar e pediu a Abraão que a expulsasse junto com seu filho. Deus permitiu então essa provação dolorosa, Gênesis 21. Agora, Quetura aparece na narrativa bíblica somente após a morte de Sara, como a nova esposa de Abraão e mãe de 6 filhos. Daí a pergunta: Quetura não poderia ser Agar retornando a Abraão após a morte de Sara? Vários indícios podem sugerir isso. Primeiro, Agar e Quetura nunca são mencionadas juntas, e o destino posterior de Agar permanece desconhecido após sua expulsão a pedido de Sara. Além disso, o próprio nome Quetura significa incenso, perfume ou perfumado em hebraico. Pode ser um título honorífico dado a Agar em seu retorno, como recompensa por sua fidelidade. Alguns padres da igreja, como João Crisóstomo, já defendiam essa posição. Para eles, não havia dúvida de que Agar, após um período de provação, foi reintegrada à casa de Abraão sob o nome de Quetura, em espírito de reconciliação e unidade. No entanto, outros exegetas enfatizam que nada no texto bíblico identifica formalmente Agar como Quetura. Seus filhos também são diferentes, o que parece incompatível com a ideia de serem a mesma pessoa. Além disso, essa seria a única ocorrência na Bíblia de um personagem mudando completamente de identidade. Portanto, diante da falta de certeza bíblica, a identificação de Quetura com Agar só pode permanecer como uma hipótese atraente, mas não verificável. O debate exegético permanece aberto entre os defensores de ambas as posições. Em caso de dúvida, é melhor não decidir muito rapidamente o que escapa ao nosso conhecimento. No entanto, quer Quetura seja Agar ou outra mulher, o significado teológico permanece o mesmo. Esta esposa de segundo plano simboliza a eleição divina que pode bater à porta de todos, mesmo daqueles que não se espera. Ela inaugura uma descendência de bênção mais ampla do que a descendência legítima. Nesse sentido, sua identidade importa menos do que a promessa que ela carrega. Outro aspecto misterioso sobre Quetura: a Bíblia permanece em silêncio sobre suas origens, raça e povo. Novamente, hipóteses têm surgido ao longo dos séculos para preencher esse silêncio escriturístico. Vamos tentar discernir algumas delas, sem esquecer dos limites da especulação. Uma primeira pista concebível
é que Quetura também poderia ter vindo da região de Canaã, assim como Sara, a primeira esposa de Abraão. Antes de seu chamado, Abrão de fato viveu entre os cananeus. Assim ele poderia tê-la escolhido daquele mesmo povo. Outros pensam em uma origem próxima, mas distinta, como os arameus. Mas outros exegetas preferem uma procedência do Oriente Médio. Quetura pode ter vindo da Península Arábica, lar de alguns de seus filhos, como os midianitas. Seu pacto marcaria a entrada dos povos dessa região na bênção de Abraão. Alguns padres da igreja, como Agostinho, acreditam que Quetura pode ter vindo de terras ainda mais distantes, como Etiópia ou sul do Egito. Sua descendência evocaria assim a universalidade da salvação em Jesus Cristo, estendendo-se a toda a humanidade. Finalmente, como vimos acima, o próprio nome Quetura significa incenso ou perfume em hebraico. Alguns deduzem disso uma origem ligada a regiões produtoras de especiarias como Arábia ou Iêmen. Mais uma vez, isso permanece no nível da conjectura. Alguns exegetas e teólogos desde os primeiros séculos cristãos propuseram a ideia de que Quetura pode ter sido uma mulher de pele negra, de origem africana. Essa hipótese se baseia especialmente no fato de que vários dos filhos que Quetura deu a Abraão têm nomes associados na Bíblia a povos do sul, potencialmente negros de pele. Esse é o caso de Midian, ancestral dos midianitas, localizados por alguns no noroeste da Arábia, ligados a populações africanas. Já no século IV, São João Crisóstomo via Quetura como etíope, ou seja, uma mulher da Núbia, uma região localizada ao sul do Antigo Egito. Segundo ele, Quetura seria assim uma esposa das nações, em contraste com a matriarca legítima Sara, do povo escolhido. Mais recentemente, alguns exegetas contemporâneos também associam Quetura aos cusitas, um povo núbio, apresentado como de pele negra na Bíblia. Seu pacto com Abraão anunciaria a futura integração das nações africanas na bênção divina. Embora atraente, essa hipótese de uma Quetura negra permanece, no entanto, não verificável e puramente conjectural, já que a Bíblia não fornece informações explícitas sobre a cor da pele de Quetura. Alguns até a criticam como uma projeção anacrônica de categorias raciais modernas sobre um texto antigo. Em todo caso, o debate em torno de uma possível origem africana para Quetura mostra que essa figura misteriosa sempre foi associada a uma eleição divina universal, indo além do quadro apenas do povo escolhido para abranger toda a humanidade. Ao final desta análise, devemos reconhecer que as origens étnicas de Quetura permanecem obscuras, devido à falta de detalhes escriturísticos. Mas o essencial não está em outro lugar. Mais do que uma raça específica, Quetura representa uma eleição divina inesperada, uma graça de integração oferecida além das fronteiras habituais. Sua identidade misteriosa reflete a universalidade da revelação. Assim, a pessoa de Quetura permanece cercada por áreas sombrias que estimularam a reflexão exegética, mas resistem às nossas categorias. É um convite à humildade. A palavra de Deus retém aspectos que escapam ao nosso entendimento. A Escritura não revela todas as suas riquezas de uma só vez. Devemos progredir pacientemente, sem forçar os textos em estruturas pré-fabricadas. Sejamos, portanto, cautelosos com teorias arriscadas. Mas também acolhamos esses mistérios bíblicos como um chamado para explorar continuamente os tesouros da revelação. O Espírito Santo gradualmente nos introduz à compreensão da Escritura, se a abordarmos com um coração humilde e dócil. A plena clareza nos será dada na Jerusalém celestial, quando vermos Deus face a face. Enquanto isso, caminhemos na luz que nos é oferecida, dando graças. Após essa reflexão sobre o enigma representado por Quetura, voltemos agora nossos corações para o Senhor Jesus. Ao meditar sobre essa figura misteriosa, de fato tocamos nos limites de nossas habilidades investigativas. Quanto mais nos aprofundamos na Escritura, mais o mistério cresce,
nos enviando de volta à nossa condição de criaturas diante de seu Criador. Somente Cristo é a chave que desbloqueia totalmente os tesouros da revelação. Ele, a palavra encarnada, que revela o significado último de toda a Escritura. Ele é a sabedoria e a verdade que desce em nossa noite. Se Quetura em parte nos escapa, Cristo se tornou totalmente conhecível ao se tornar um de nós. Como afirma o prólogo do Evangelho de João, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Sim, qualquer meditação sobre o Antigo Testamento deve nos remeter a Cristo, que é a pedra angular, o coração e o cume dele. Ele é o clímax de toda a história sagrada. Contemplemo-lo incessantemente. Ouçamos estas outras palavras do prólogo de João. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. Todo o mistério de Quetura, toda a revelação do Antigo Testamento, é apenas figura e preparação para a plena manifestação de Deus em Jesus, a palavra feita carne para nossa salvação. Amados, fiquemos fascinados por esse mistério de amor insondável. Deus se fazendo próximo, saindo de sua inacessibilidade para se tornar visível, tangível, conhecível em Jesus Cristo. O Deus infinito se faz uma criança pequena. O insondável assume um rosto humano. A luz não criada entra em nossa escuridão. Tal é a boa nova, o coração de nossa fé. Sim, neste dia, louvemos, vivamos para nossa salvação. Bendito sejas tu, amor crucificado que incessantemente se entrega. Amém. E se você gostou desta reflexão, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores como este. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e faça parte da nossa comunidade. Até a próxima, e que a paz esteja sempre convosco.